Bem, pessoal, continuando o que nós estávamos falando, aqui no núcleo, para esse átomo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Não é isso? Se tem 8 prótons, o número dele é 8, número que vai ser o oxigênio, depois a gente vai começar a estudar o nome desses símbolos, mas já adiantando, e a massa atômica dele é 16. Então, esse é 8 e a massa atômica é 16. Se ele estiver eletricamente neutro, não. Mas vamos ver se tem alguma coisa estranha. Tem 8 prótons, como nós já contamos. E elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 2 elétrons a mais. Então, elétron é carga negativa, quer dizer que ele está carregado negativamente, e o nome dele vai ser íon ânion. Pessoal, lembra daquele dicionário que a gente tinha falado de química, de fazer no início do ano? Lembram? Olhem essas palavrinhas. Geralmente essas palavras são, para vocês, parecem difíceis. Ah, é cátion, ânion, átomo, íons. Cuidado. É só saber o que é cada um. É uma linguagem nova, uma palavra nova. Mas é só vocês realmente fazer, colocar uma caneta. O que é um íon? Ah, um íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Se ele perde elétron, fica positivo. Por quê? Próton é positivo? Aí ele fica com mais próton. No caso, ele fica com carga negativa, porque elétron é negativo. Por isso ele fica assim. O átomo que perdeu elétron fica positivo, o nome dele é íon cátion. O átomo que ganha elétron fica negativo, o nome dele é íon ânion. Até agora tudo bem? Então, ó, íon, olha no slide, íon é a espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, quando essa diferença entre o número de prótons e elétrons, nós vamos chamar de íon e não de átomo. Acompanhando aqui, ó. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamado de cátion, que é o símbolo do ferro. Lembrando que sempre a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. O número abaixo é o número atômico, 26. Massa atômica, 56. E ele apresenta aqui uma carga, ó, 3 mais ferro perdeu 3 elétrons para produzir este ferro aqui, o íon de ferro 3 mais. Professora, e qual a diferença do átomo de ferro para o íon? Lá o Sommer falou que você, para poder ficar forte, tem que comer feijão, porque feijão é rico em ferro. Aí a pessoa pensa, ferro? Sim, o feijão é rico em ferro. Aí você lembra da barra de ferro, um metal. Então, qual é a diferença de um átomo para um íon? Veja nesse exemplo. O átomo de ferro forma aquela substância que forma as barras de ferro. Um metal sólido para formar, fazer janelas, portas, né? Aí sabe, cadeiras, coisas de ferro. E o íon Fe3+, ele já não forma esse material. Ele é uma espécie química que, quando a gente come, se alimenta dele, ele vai auxiliar, né, no fortalecimento do nosso sangue, da questão para não dar anemia e tal. Então, o ferro, íon, ele serve para isso, ok? Uma das formas dele, inclusive, você pode comprar até na farmácia hidróxido ferroso, né? O pessoal toma muito, que é justamente para liberar ferro íon no corpo. Então, a gente não precisa cozinhar ferro metálico para poder produzir o íon. O íon, ele vem no feijão, nas hortaliças que tem folhas escuras, tipo na couve. A couve é muito rica em ferro também, certo? Então, veja a diferença do ferro, que ele vem como um nutriente, como um benefício nosso. Vocês compreenderam isso? Sim. Vocês estão escutando? Tá vendo? Ótimo. Então, há uma diferença aqui no slide. A diferença que você vai perceber é somente da questão... Tem para limitar, ninguém mais entrou, não. Da questão simbólica. Porém, na realidade, a gente vai ver a diferença desses elementos, dessas espécies, que a gente chama espécie química. Por quê? Um é diferente quimicamente do outro, certo? Quando eu tenho um átomo neutro, eu tenho metal íon de ferro, íon ferro 3, eu já tenho um suplemento alimentar, ok? É diferente. Bem, então o que aconteceu com o ferro aqui? Ele perdeu 3 elétrons e virou um íon. Que íon é esse? Um íon cátion, porque ele está positivo. Quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa. Por que tem carga negativa? Porque elétron é negativo. E será chamado de ânion. Então, nós temos aqui, ó, mais uma vez, ó, oxigênio, número atômico 8, massa atômica 16.
ganhou, o átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Então, para produzi-lo, ele vai ser chamado de ânion, ok? Professor, onde é que está presente esse oxigênio que é ânion? Ele está presente, por exemplo, na formação do dióxido de carbono, do monóxido de carbono, que são os componentes. Então, imagina aqui, você respira teu oxigênio, ele reage com carbono dentro do nosso corpo, forma o O2- e se junta com esse carbono para a gente liberar gás carbônico. É um exemplo dele, ok? Vamos agora fazer um exercíciozinho. Diz assim: os íons representados a seguir apresentam o mesmo. Então, vamos lá. Aqui nós temos o Ca, o símbolo do elemento, letra primeira. Se tiver duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Nós temos aqui o elemento K, que é o potássio, número atômico 19, massa atômica 39, e ambos apresentam cargas. Logo, eles são íons. Se a carga do cálcio, Ca, é 2+, isso indica que ele perdeu elétron, carga positiva. Se o potássio é mais, também indica que ele perdeu. Então, o que esses íons têm em comum? Então, vamos lá. O Ca tinha 20 elétrons, correto? Se o número atômico dele é 20, pelo que vocês estudaram, quando é um átomo, o número atômico é igual ao número de elétrons. Se ele tem 20 prótons, que é o número atômico, ele também teria 20 elétrons. Mas ele não é um átomo, ele é um íon. E o que aconteceu? Tá 2+. Isso indica que antes ele tinha 20 elétrons e perdeu 2. Entenderam? Quando tiver dúvida, fala que eu explico novamente, ok? Bem, o potássio tem número atômico 19 e número de massa 39. E ele é positivo. Um mais, ou só mais. Lembra lá na matemática, quando a gente fala x é igual a 1x? Então, se botar só mais, quer dizer que uma carga indica que o K tinha 19 elétrons, perdeu 1, ficando com 18. Então, o que eles têm em comum? O número de elétrons, ok? Todos compreenderam? Sim, sim. Ótimo, bem assim aqui no meu. Bem, vamos fazer essa outra questão. As afirmações referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas. Então, a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso, ok? Aqui tem dois numerozinhos. Quando o primeiro tiver circulado, é verdadeiro. Quando o outro não tiver, é falso. Então, lá. 2 átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. 2 átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Se tem o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico. E se estão neutros, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok? Um ânion bivalente com 52 elétrons e número de massa 116 tem 64 nêutrons. O que ele quer dizer isso? Ânion. Ânion é um íon de carga negativa. Bivalente quer dizer que ele, se é um ânion, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Bivalente quer dizer que tem 2 valências, quer dizer que ele deu 2 elétrons. Com 52 elétrons e número de massa 116, tem 64 nêutrons. Então, a gente precisa fazer aquela continha que a gente aprendeu na aula passada. Então, ó, nêutron, quanto é a quantidade de nêutron? É só pegar a massa atômica e subtrair o número atômico. Vocês não fizeram o exercício lá? Então, ele quer saber se essa quantidade de nêutron é igual, verdadeira. Então, a massa, ele está dizendo que é 116. Se ele é um ânion bivalente com 52 elétrons, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2, quantos ele tinha antes? Alguém pode me dizer? 50. Bem, então, 50. Se eu quero saber se esse valor de nêutrons é correto, é só pegar a massa, retirar os 50 e vai dar quanto? 66. Então, essa afirmativa está errada. Compreenderam? Vamos para a próxima. Um átomo neutro com 31 elétrons tem número atômico igual a 31. É um átomo? Está neutro. Se está neutro, é um átomo. O número de prótons é igual ao de elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, essa está
correta, não é isso? O número de elétrons no átomo nêutron é igual ao número de prótons. Então, um átomo que tem 31 elétrons terá número atômico igual a 31. Então, certa resposta. Próxima. Um átomo neutro, ao perder 3 elétrons, mantém inalterado seu número atômico. Ele perdeu o quê? 3 elétrons. Ele perdeu prótons? Não. O número de prótons nunca muda. E é ele que determina o número atômico. Então, ele permanece, pode perder, ganhar elétron. Não muda o número atômico. Permanece inalterado. Ok? Então, essa aqui, ó, uma variação no número de elétrons não altera o número atômico, que depende apenas do número de prótons. Então, essa aqui é verdadeira. Quesito 4. Vai dizer assim, um cátion trivalente, se ele é trivalente e é um cátion quer dizer que ele está positivo. Isso indica que ele tem mais prótons. Logo, indica que ele perdeu elétron. Como assim, professora, que não está no núcleo? 5 elétrons que vão girar em volta dele, certo? Para cada 5 elétrons, tem 5 prótons. Isso faz com que ele esteja neutro. Ele vai perder próton? Não, o próton vai ficar ali. Ele pode perder os elétrons. Se ele perde um elétron, 2 elétrons, ele fica com 3 elétrons. E a quantidade de próton nunca muda. Mas para ser um átomo tem que estar igualzinho. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é um cátion trivalente. Então, digamos, está lá os prótons, que nunca mudam, e ele perde 2 elétrons. Ele é cátion, ou ele perde 3 elétrons, ele é um cátion trivalente. Desculpa. Aí aqui, ó, um cátion trivalente com 47 elétrons. C igual a 112. Bem, ele disse que o número de massa é 112 e que tem 62 nêutrons. Para saber o número atômico, o que eu preciso fazer? É só pegar aqui, ó, massa atômica. Sabendo que o cátion é trivalente, quer dizer que ele perdeu quantos elétrons? Se ele é positivo, tá com 47, perdeu 3. Quantos elétrons ele tinha antes? 50. Quantos nêutrons ele tem aqui, que ele disse? 62. Se eu somar prótons mais nêutrons, vai dar igual a 112. Então, ela é verdadeira. Alguém não compreendeu? Entendi. Ótimo. Vamos à próxima? Diz assim, isótopos radioativos do iodo. Pessoal, vão no livro de vocês. Estão com o livro? Sim. Eu tô também. Ótimo. Eu vou passar uma pesquisazinha para vocês fazerem, ok? O exercício sobre os íons, eu vou só explicar só os íons hoje. E aí, como já tem número de... Ó, na página 118 tem íons, ânions e cátions. Acharam a explicação? Sim. Ok. E aí tem número atômico e número de massa na 119, que foi o que eu já comecei a explicar semana passada. E aí agora eu dei outra explicaçãozinha. Bem, daqui a pouco vai acabar o nosso tempo, então já vou passar isso. Vocês, aqui na página, depois eu vou explicar. Já expliquei o que são elementos químicos, depois é que eu explico as camadinhas. Mas antes disso, na página 123, vão à página 123. Acharam? Sim. Eu achei. E aí vai falar isótopos radioativos. Por que que eu estou falando essa questão dos isótopos radioativos? Bom dia, Camila e Alexandre. Acabaram de entrar na aula, mas a gente já está terminando, certo? Nossos 8 minutos finais. E aí eu vou passar o que para vocês fazerem? Os isótopos radioativos têm a ver com radioatividade. O que é a radioatividade? É um ramo da química chamada química nuclear. O que é a química nuclear? Aquela da bomba atômica. Lembram dessa historinha aí, lá na aula de história? Sim. Então, o que eu quero que vocês pesquisem? Eu quero que vocês façam uma pesquisa falando das aplicações da radioatividade. Anotem aí. Eu vou colocar lá no Google Classroom também, assim que eu terminar a aula.
mas eu quero que vocês façam uma pesquisa, ok? Falando É sobre... para responder lá, professora? Pelo Google Classroom? Não, eu vou botar lá o tema para vocês fazerem. Vocês podem deixar salvo, tipo, imagem ou forma de slide, o que for. Pesquisas que vocês falem sobre a aplicação da radioatividade, o lado bom e o lado ruim, certo? Porque, como eu falei aqui, a partir da radioatividade foi produzido bombas atômicas. Mas pela radioatividade também se cura o câncer. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o que é radioatividade, certo? E suas aplicações. Anotaram? O que é radioatividade e suas aplicações. Aí faz no caderno e coloca por lá. Isso, pode dizer, pode fazer no caderno. Porém, não é para responder, é para fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho. Posso fazer um trabalho na sala, você nem botar assim, o que é radioatividade? Aí você faz a pesquisa bem bonitinha e as aplicações da radioatividade. Aí vocês me mandam, eu vou deixar o link lá e vocês mandam um anexo, pode ser digitado e enviando para o anexo do Google Classroom, que vai para o meu e-mail, certo? Compreenderam? Sim. E quando for na aula que vem, aí nós vamos discutir, vai ser como uma apresentação em conjunto desse trabalho que vocês fizeram. Nós vamos falar o que é a radioatividade, os benefícios da radioatividade, onde é que ele é aplicado na medicina, na agricultura, entendeu? Entenderam? Sim. Então, de hoje a 8, eu quero vocês com esse trabalho feito, certo? E na hora da aula, vai fazer uma discussão sobre os benefícios e os malefícios da radioatividade. Combinado? Ok. Ok. Professor, e o exercício dos íons? No livro de vocês também. Deixa eu ver aqui. Eu já passei a atividade do livro? Do que nós estudamos? Não, Bota ainda logo não. tudo no Google Classroom. Mas tem umas atividades aqui também boas. Na página 132, vão lá. Acharam? Sim, 132. Pronto, aí eu quero que vocês... Já passei. Eu já passei, eu acho essa Essa atividade daqui. que vocês já estão Foi, quatro, foi? 1, 2 e 3 É e o 4. quê? Foi, mas acho que foi, não fez. Eu não sei se Eu passei fizeram. a 1, 2, 3 e Isso. 4, foi isso? Pronto, então eu quero que vocês façam da 5. Faz 5, 6. Ok. Aí não faz a 9, mas faz a 10. Ok. A senhora bota 5, 6, 7, 8 e 10, da página 132. 5 questõezinhas, são pequenas. Faz no caderno, tá bom? Ô, Lucilene, Compreenderam? pode Oi. botar a questão lá, enviar pelo Google Classroom, sem mandar a foto do caderno, enviar digitado para a senhora. Pode. Eu vou ver se eu consigo colocar. Faça assim. Por enquanto, você deixa no caderno. Deixa no caderno. Mas eu vou tentar levar ela como formulário para o Google Classroom. Aí você passa para lá e me manda, tá bom? Enviar a atividade, junto com as questões lá. Faça no caderno, depois a gente anexa. Ver se eu formo um formulário e aí vocês colocam já lá a atividade, tá bom? Ok. Tá bom. Pronto, então, ó. Tem 8 dias. 5 questõezinhas e a pesquisa para falar sobre radioatividade, tá bom? Ok, pessoal? Tá bom? Ok. Ok. Ótimo. Então, vou me despedindo de vocês. Um cheiro bem grande. Se cuidem, fiquem em casa. Cuidado, essa doença não é brincadeira, viu? Se cuidem, usem máscara, álcool em gel. E vão orando aí, para se Deus quiser passar logo. Ok? Um abração. Um bom dia para vocês. Bom dia.